Bom dia, moçada! Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos dar aquela força ao canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iniciaremos o estudo do Complexo Regional do Nordeste, ou simplesmente a região geoeconômica do Nordeste. E vamos começar o nosso encontro mostrando um mapinha da região Nordeste que se encontra subdividida em 4 sub-regiões. Em verde, nós temos a Zona da Mata Nordestina, que se estende do litoral oriental do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Em amarelinho, o Agreste, que é uma zona intermediária que se encontra entre a Zona da Mata Nordestina e o Sertão, também se estendendo do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Em laranja, nós temos o Sertão Nordestino e em rosa, ou na cor magenta, o meio norte, que é constituído pelo Maranhão e parte do Piauí. Vamos começar a falar sobre os aspectos físicos da região Nordeste. Temos aqui um mapa do relevo nordestino, relevo este constituído predominantemente por planaltos e depressões. Aqui nós temos 2 importantes depressões, a Depressão Sertaneja e a Depressão do São Francisco, as 2 mais importantes depressões do Nordeste. Esse relevo também é marcado pela presença de inúmeras chapadas, 2 das quais se destacam mais: a Chapada da Diamantina, no interior da Bahia, e a Chapada ou Planalto da Borborema, que se estende do Rio Grande do Norte até mais ou menos Alagoas. Outras chapadas também são encontradas na região, como a Chapada do Araripe, a Chapada do Apodi, enfim. Além disso, o relevo nordestino apresenta, na zona costeira, a planície litorânea, que é mais estreita no litoral oriental do Nordeste e mais ampla lá no Maranhão. E ainda no interior do Nordeste, nós temos formas de relevo residuais denominadas inselbergs. Vamos mostrar aqui a imagem de um inselberg, que é uma elevação residual que pode ser constituída por rochas cristalinas ou também rochas sedimentares. Lembrando que os inselbergs são encontrados no interior dos planaltos e das planícies. É uma forma de relevo constituída por um morro isolado, que normalmente é visto no interior de um planalto ou de uma planície. E aqui nós temos a imagem da Chapada da Diamantina, lembrando que Chapada é o nome que se dá a todo o planalto de topografia tabular. A Chapada da Diamantina é uma das mais belas do Brasil. Aqui nós temos os climas da região Nordeste. A região Nordeste em si, dentro dos complexos regionais, subtraindo, é claro, o oeste do Maranhão. Aqui nós temos um mapa do Nordeste dentro da divisão geográfica do IBGE e não dentro do contexto dos complexos regionais, porque o oeste do Maranhão fica dentro da Amazônia. Então,
Eu utilizei esse mapa pela ausência de um mapa do complexo regional nordestino para o clima. Então, a gente pode destacar aqui, na região Nordeste como um todo, né, o clima tropical litorâneo, que também é chamado de litorâneo úmido ou tropical úmido, que se estende do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia, clima este quente, com chuvas concentradas no outono e inverno. Na primavera e verão, o índice pluviométrico cai um pouco. Nós temos em amarelo o clima tropical semiárido, que é quente, com chuvas irregulares, ou seja, mal distribuídas durante o ano. No sertão nordestino, o período chuvoso se estende, em média, de dezembro ao mês de abril. E o sertão nordestino é uma região submetida a secas sazonais. Às vezes, essas secas sazonais podem se estender por vários e vários anos, causando graves problemas socioeconômicos para a região do sertão nordestino. Nós temos também o clima tropical, representado aqui nessa cor laranja, que domina boa parte do Maranhão, Piauí, Ceará, interior da Bahia. E lá, como eu disse, na parte ocidental do Maranhão, que já está dentro do complexo regional da Amazônia, você tem o clima equatorial. Falando ainda um pouquinho sobre o clima tropical, ele também pode ser chamado de tropical típico, tropical continental, tropical subúmido ou tropical semiúmido. É um clima quente com chuvas concentradas no verão e inverno seco. Verão aqui principalmente no oeste da Bahia, né? E verão e outono aqui no norte da região Nordeste. Aqui as chuvas, o período chuvoso se concentra mais no verão e no outono. No oeste da Bahia, esse período chuvoso se concentra mais na primavera e no verão, ou seja, final da primavera, verão, início do outono. Aqui nós temos dois climogramas, um da cidade de Petrolina, localizada às margens do Rio São Francisco, no sertão nordestino, onde podemos perceber claramente que a estação chuvosa ela começa no mês de dezembro, onde aqui já temos chuvas, o índice acima de 45 milímetros, que não é grande, é um índice até relativamente baixo, e esse período chuvoso, nesse caso, vai até o mês de março. A partir de abril, nós já temos uma redução substancial das chuvas em Petrolina. Em Petrolina, você tem um índice pluviométrico inferior a 800 milímetros. No sertão nordestino, o índice pluviométrico ele varia entre 500 a 800 milímetros. E ali no Vale do São Francisco, onde se encontra o município de Petrolina, esse índice fica aí beirando um pouquinho mais de 500 milímetros. É um índice relativamente baixo. E você pode perceber que o inverno e a primavera são duas estações muito secas no sertão nordestino. Do lado de cá, nós temos o climograma de Salvador, onde temos o clima litorâneo úmido ou tropical úmido, onde é possível perceber com clareza que o período chuvoso começa no outono, no mês de março, estendendo-se até o mês de agosto. Repare que de setembro até fevereiro temos chuvas em Salvador, mas os índices são inferiores. Por que chove mais no outono e no inverno na zona da Mata Nordestina? É porque nessa época do ano a região está submetida aos sistemas frontais que resultam do encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica. Lembrando que a massa polar atlântica é mais ativa no Brasil no outono e no inverno, e também essa parte do Nordeste é submetida
as ondas de leste, ventos que vêm do Oceano Atlântico, carregados de umidade e que trazem nuvens de chuva para o litoral oriental do Nordeste. Lembrando que a irregularidade das chuvas no sertão nordestino se deve principalmente à dinâmica das massas de ar. O sertão nordestino é considerado o ponto final das massas de ar que atuam no Brasil. Essas massas de ar percorrem longos caminhos e, quando chegam no sertão, já estão relativamente secas. Existem livros que citam que a semiaridez do sertão está associada ao planalto da Borborema, que impede a passagem da umidade do Oceano Atlântico para o interior do Nordeste, razão pela qual, caso essa informação apareça na prova do Colégio Naval ou em qualquer outro concurso, o aluno deve aceitar a afirmação como verdadeira. Mas, na verdade, o fator preponderante para a semiaridez do sertão está relacionado à dinâmica das massas de ar e não propriamente ao planalto da Borborema. Aqui nós temos a vegetação, as paisagens vegetais. Nesse caso, o mapa da região Nordeste já está dentro do contexto dos complexos regionais. Observe que uma parte do Maranhão foi subtraída da região Nordeste. Então, nós temos aqui, no litoral, a vegetação litorânea, constituída pela vegetação de praia e, em algumas áreas, pela vegetação de mangue. Essa parte mais escura é o domínio da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, uma floresta tropical úmida, ela foi quase totalmente destruída na zona da Mata Nordestina. Existem poucas áreas preservadas dessa vegetação na região, visto que, desde o Brasil colônia, a pressão sobre a Mata Atlântica é muito grande. A primeira grande atividade econômica responsável pela destruição da Mata Atlântica na região foi o ciclo da cana-de-açúcar. Os canaviais se espalharam por vastas áreas que anteriormente eram ocupadas pela Mata Atlântica. Claro que outras atividades também contribuíram. A expansão urbana, a exploração da madeira para a construção civil, fabricação de móveis, a lenha utilizada como fonte de energia e também outras atividades agrárias pressionaram os domínios da Mata Atlântica, fazendo com que restasse muito pouco dessa vegetação na zona da Mata Nordestina. Aqui nós temos o domínio da Caatinga, que é uma vegetação arbustiva, constituída por plantas xerófilas, plantas adaptadas a ambientes secos, onde sobressaem os arbustos espinhentos, com galhos retorcidos, folhas pequenas, raízes longas e superficiais. Lembrando que esses arbustos, em sua maioria, perdem suas folhas durante a estação seca. E ainda nós temos a presença de cactáceas e bromeliáceas no bioma da Caatinga, que também tem sido um bioma muito agredido pela ação antrópica, pela ação humana. Lembrando que a primeira atividade econômica de grande porte introduzida pelo colonizador português no bioma da Caatinga foi a pecuária. E a primeira grande lavoura comercial estabelecida no bioma da Caatinga foi o cultivo do algodão. Desde o Brasil colônia, quando iniciou-se o processo de ocupação do sertão, o bioma da Caatinga vem sendo destruído não só pela expansão das atividades agrárias, assim como pela extração da lenha, utilizada como fonte de energia, empregada na construção de moradias, enfim. É um bioma que também já perdeu uma área muito grande. É um bioma que inicialmente acreditava-se ser constituído por poucas espécies, mas na verdade já foram identificados aproximadamente 1.000 espécies de plantas no bioma da Caatinga
e centenas de espécies de animais. Aqui, na cor laranja, nós temos a área do cerrado, que é uma vegetação arbórea, constituída predominantemente por árvores de pequeno porte, que apresentam raízes profundas, troncos com casca grossa, e essas árvores encontram-se afastadas entre si, havendo uma vegetação rasteira entre as árvores constituídas por ervas e gramíneas, que confere à vegetação do cerrado, né, a existência de pastagens naturais que favoreceram a pecuária extensiva. Aqui, no meio norte, nós temos a área da Mata dos Cocais, que é uma zona de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, e o próprio cerrado. Lembrando que na Mata dos Cocais, as duas palmeiras mais importantes são o babaçu e a carnaúba, conhecida como a árvore da vida, a árvore da providência, porque dela tudo se aproveita, das raízes até as suas folhas. Lembrando que esse detalhamento maior já foi gravado em aulas específicas sobre as paisagens vegetais brasileiras. Aqui é apenas uma revisão dentro do contexto da regionalização dos complexos regionais ou regiões geoeconômicas do Brasil. Aqui nós temos a imagem da Caatinga na seca, onde você pode ver que essa vegetação ela não recobre totalmente o solo, né? Temos a presença de arbustos. Aqui nós temos a presença de cactáceas, pela aparência, é o xique-xique. Aqui nós temos a palma forrageira, um cacto que hoje é plantado por pecuaristas que utilizam a palma para a alimentação do gado na época da seca, em substituição às pastagens que morrem. Aqui nós temos um outro cacto famoso do Nordeste, o mandacaru, que é um cacto que pode ultrapassar 2, 3 metros de altura. E a presença, como eu disse a vocês, das cactáceas junto com os arbustos é bastante marcante no bioma da Caatinga. Aqui nós temos a hidrografia do Nordeste. A região Nordeste ela é banhada por 5 bacias hidrográficas. Em rosa aqui, a bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, que pega principalmente o estado do Maranhão. A bacia do Parnaíba, o rio Parnaíba banha a cidade de Teresina, a capital do Piauí, e se destaca por apresentar a usina de Castelo Branco ou Boa Esperança, uma usina hidrelétrica que produz eletricidade para o Nordeste. Aqui nós temos a bacia do Atlântico Nordeste Oriental. Essa bacia é constituída por vários rios temporários ou intermitentes, que são aqueles rios que secam durante a estação seca, e nesses rios se constrói açudes, que são barragens que têm por objetivo armazenar a água da chuva para abastecer as cidades e as propriedades rurais durante a estação seca. Nós temos a bacia do Rio São Francisco. O São Francisco é o único grande rio perene a banhar o sertão nordestino. E nós temos aqui a bacia do Atlântico Leste, que na verdade também é constituída por um conjunto de pequenas bacias hidrográficas, sendo o rio Paraguaçu, por exemplo, o Rio das Contas, os mais importantes rios dessa bacia, juntamente com o rio Jequitinhonha, que banha lá o sul da Bahia, a fazerem parte da bacia do Atlântico Leste. Aqui nós temos uma imagem do município de Petrolina, onde, através das águas do Rio São Francisco, foi possível implantar a fruticultura irrigada. O Vale do São Francisco é hoje no Nordeste
um polo de desenvolvimento do agronegócio vinculado à fruticultura irrigada. Hoje, naquela região, são cultivadas cerca de 70 tipos de frutas diferentes. Frutas estas que não só abastecem o mercado interno brasileiro, assim como são exportadas para vários países do mundo. O município de Petrolina, em 30 anos, deixou de ser um dos municípios mais pobres do Nordeste para ser um dos municípios mais ricos. Isso graças à fruticultura irrigada, que trouxe para a região também um grande número de indústrias vinícolas, indústrias de doces, indústrias alimentícias, indústrias de sucos, indústrias de insumos e implementos agrícolas e por aí vai. E essa fruticultura irrigada tem sido responsável pela geração de cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos na região. Aqui nós temos a imagem da barragem de Sobradinho, localizada no norte da Bahia, que possui o maior lago artificial do mundo. A barragem de Sobradinho possui um reservatório que, se cheio, com toda a sua capacidade, pode armazenar um volume de água equivalente ao que existe na Baía da Guanabara multiplicado por 12, ou seja, no reservatório de Sobradinho cabem 12 baías da Guanabara de água dentro, ou seja, um gigantesco reservatório. Lembrando ainda que o São Francisco é importante para o abastecimento de várias cidades que se encontram às suas margens e outras mais distantes. O São Francisco tem um longo trecho navegável que vai de Pirapora, no norte de Minas Gerais, a Juazeiro, na Bahia, Petrolina e Pernambuco. Lembrando que Juazeiro e Petrolina são cidades separadas pelo Rio São Francisco. E ainda, o São Francisco possui várias usinas hidrelétricas. Lá no Nordeste eu destaquei Sobradinho, tem Paulo Afonso, tem Itaparica, tem Xingó, como importantes usinas hidrelétricas localizadas no São Francisco. O São Francisco, conhecido carinhosamente como Velho Chico, também recebe os seguintes nomes: Rio dos Currais, em razão da pecuária ter se desenvolvido no passado no Vale do São Francisco; Rio Nilo brasileiro, em razão da sua relativa semelhança com o Rio Nilo africano; e Rio da Unidade ou da Integração Nacional, em razão da sua importância na integração das regiões Sudeste e Nordeste, sobretudo no Brasil Colônia, Brasil Império e parte da República. Aqui nós vamos falar do projeto de integração do São Francisco, que é a maior obra do gênero até então realizada no Brasil. O projeto de integração do Rio São Francisco, também conhecido como Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco, foi iniciado no final da década de 2000, no governo do ex-presidente Lula. Esse projeto está dividido em dois eixos: o eixo leste, onde as águas são captadas no reservatório de Itaparica, nas margens pernambucanas, e através de um canal artificial percorre 217 quilômetros até o município de Monteiro, onde essas águas são lançadas no Rio Paraíba. Daí essas águas seguem até o açude de Boqueirão, também conhecido como Epitácio Pessoa, e dali essas águas são distribuídas para vários municípios do Cariri paraibano. O eixo leste foi inaugurado em 2016 pelo presidente Michel Temer. O eixo norte, as águas são captadas no município de Cabrobó, em Pernambuco, e após percorrer 260 quilômetros, essas águas chegam até o Ceará, onde as águas do São Francisco
serão levadas ao CAC. Através do CAC, essas águas, o CAC significa Cinturão das Águas do Ceará. Através dessas águas, ou através do CAC, perdão, essas águas vão seguir até o açude Castanhão, que é o maior açude da América Latina. O açude Castanhão tem uma capacidade de armazenamento de água equivalente a 3 baías da Guanabara. E do açude Castanhão, essas águas são distribuídas para vários municípios do Ceará, através do CAC, o Cinturão das Águas do Ceará, incluindo a capital Fortaleza. Também do eixo norte partem águas para o Rio Grande do Norte, onde vários municípios serão atendidos pelas águas do São Francisco, e também para a Paraíba, o noroeste da Paraíba, onde essas águas seguirão pelo noroeste da Paraíba e entrando novamente no Rio Grande do Norte. Na verdade, o projeto de integração do Rio São Francisco vai atender mais de 300 municípios localizados no sertão nordestino, onde vivem atualmente cerca de 13 milhões de pessoas. Então, os estados beneficiados pelo projeto de integração das águas do São Francisco são Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Além disso, cerca de 100 mil hectares de terras serão incorporados à agricultura irrigada, o que permitirá o desenvolvimento da agricultura, a geração de empregos, o aumento da arrecadação de impostos e, consequentemente, estimulará o desenvolvimento de municípios que figuram entre os mais pobres do Brasil. O eixo norte ele já está quase concluído. Estima-se que 98% das obras foram finalizadas. No lado cearense, as águas já estão dentro do CAC, chegando no açude Castanhão, e essas águas brevemente estarão abastecendo no Rio Grande do Norte e também na Paraíba vários açudes que existem nesses dois estados. E, sendo assim, acreditamos que essas obras venham ser inauguradas ou esse ano ou o mais tardar em 2022. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!